Você foi convidado para pregar, talvez pela primeira vez, e não sabe o que fazer. Vou te apresentar 10 versículos bíblicos fáceis de pregar. Além disso, para cada texto você vai receber o texto com a referência, por que é fácil pregar essa passagem bíblica, o tipo de pregação que se encaixa melhor com esse texto e o que Deus poderia querer falar naquela passagem bíblica. Assista até o final, pois teremos uma surpresa. E se você escolher um desses textos que eu vou te apresentar, deixe aqui embaixo nos comentários qual foi o texto que você escolheu. Também não deixe de conferir a sua inscrição no canal e deixar o seu like. O primeiro texto fácil de pregar é Jeremias 33, versículo 3, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E por que esse texto é fácil de pregar? Porque é uma promessa simples. Basta clamar que Deus vai ouvir e vai responder a sua oração. O problema é que, muitas vezes, nós não sabemos orar como convém. E aqui já tem até um gancho para nós desenvolvermos essa pregação. Como nós estamos falando de oração, ela é uma oração temática. Então o estilo de pregação temático se encaixa bem com esse texto. E o que Deus quer falar, na verdade, Deus está nos convidando a clamar por Ele. E o clamor é aquela oração fervorosa, aquela oração que nós fazemos em lágrimas, com a nossa voz embargada, coisa que nós não estamos mais conseguindo fazer. O segundo texto está em Mateus capítulo 28, versículo 19, que fala sobre o ide e fazei discípulos de todas as nações. Por que esse texto é fácil de pregar? Porque todo mundo que está no primeiro amor, ele sente uma necessidade de convidar outras pessoas também para conhecer essa fé. Então, provavelmente, se você está começando a pregar agora, talvez você esteja experienciando esse primeiro amor. Então, você vai falar daquilo que você está sentindo, dessa chama que queima no seu coração. Novamente, nós temos uma pregação temática a respeito da missão. E o que Deus quer falar é o que está no texto. Deus nos convida a chamar outras pessoas para a grande boda do Senhor. O terceiro texto, que é relativamente fácil de pregar, um pouquinho mais difícil que os outros, está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, que fala que a palavra da cruz é loucura. E por que eu considero esse texto fácil de pregar? Porque a mensagem da cruz é aquilo que nos converteu. Nós estávamos vivendo uma vida e quando nós olhamos para essa mensagem da cruz através de uma pregação, aquilo primeiramente nos pareceu uma loucura. Mas depois que nós experimentamos a fé, tudo se fez novo e nós fomos transformados. Essa pregação, por estar no livro de Coríntios, ela combina bem com uma pregação expositiva, onde você pode ler os versículos e ir explicando esses versículos conforme a pregação vai passando. E o que Deus quer falar é que a cruz, que muitas vezes é desprezada pelo mundo, foi algo que mudou a história da humanidade e também mudou a sua vida. E esse testemunho precisa ser contado para todo mundo ouvir. Mas, antes de continuar, deixa eu te mostrar algo que vai virar a chave da sua pregação. É muito fácil aprender uma pregação e repetir essa mesma pregação em várias igrejas diferentes. Essa estratégia da repetição é utilizada por vários pregadores itinerantes, mas ela tem um erro. A pregação pode até sair perfeita, mas ela não é inspirada para aquele público. Quem prega na mesma igreja para as mesmas pessoas sabe que essa estratégia não vai funcionar. Eu já passei por isso. Foi por isso que eu criei o curso Sermão Envolvente, cuidadosamente criado para pastores e obreiros que pregam na mesma igreja. Com esse curso você vai dominar vários estilos diferentes de pregação: expositiva, temática, textual, narrativa. Também vai conhecer o esqueleto de grandes pregações que transformaram, que mudaram a história do cristianismo. Tudo isso com videoaulas roteirizadas, mapas mentais de cada aula e uma plataforma que conversa com você. Tudo bem organizado, cada módulo com a sua videoaula e o mapa mental atrelado àquela aula. Você também receberá de brinde o livro Sermão Envolvente, que guiará a construção dos seus esboços de pregação. Os próprios alunos dizem que esse curso valeria facilmente R$500 mil, mas está sendo ofertado durante um ano por apenas R$50, uma única vez, e ainda parcela. Então a questão não é sobre preço, mas quando você quer realmente transformar as suas pregações e ir para o próximo nível. Venha conhecer esse curso que já transformou a vida de centenas de pregadores no Brasil, na Angola, no Paraguai. Eu espero sinceramente que o próximo pregador a ser transformado seja você. Nesse vídeo, eu ainda vou falar dos outros 6 textos fáceis de pregar, mas eu já quero te entregar aquilo que eu prometi no começo, que é o seu bônus. Bom, se você vai pregar, você precisa de uma estrutura de esboço. E a estrutura que eu gosto muito,
é a estrutura triplo-triplo. E eu vou te mostrar como é que ela é. Você vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, com cada uma delas tendo 3 tópicos. Então a introdução tem 3 tópicos, o desenvolvimento e a conclusão também tem 3 tópicos. E por que esse modelo é interessante? Porque se você falar durante 1 ou 2 minutos em cada tópico, nada, você estará pregando por cerca de 15 minutos a meia hora, que geralmente é o tempo destinado para as pregações daquelas pessoas que estão começando. Então o tempo vai passar, a pregação vai avançar, não vai ficar maçante e você não vai se perder, porque você sabe onde você está. Se você está na introdução, você tem 3 tópicos. Se você está no desenvolvimento, você tem 3 tópicos. Esse tipo de esboço ele funciona melhor do que aquelas pregações que você traz um esboço parecendo uma carta, parecendo uma redação. Aquele tipo de esboço não funciona. Nós precisamos pregar em cima de tópicos, porque a gente se sente muito mais seguro e não se perde tão facilmente durante a pregação. E não pense que esse bônus acabou. Eu vou te mostrar agora aqui o que você pode colocar na introdução, desenvolvimento e conclusão. Então aqui, ó, na introdução você pode apresentar o texto, apresentar os personagens envolvidos nesse texto e apresentar o problema central da sua mensagem. No desenvolvimento você coloca a consequência desse problema, uma outra consequência desse problema e por fim você pode desenvolver uma terceira consequência ou uma solução. Então imagine que você estivesse falando sobre oração, que foi uma das coisas que nós falamos, né? Lá Jeremias 33:3. Você faz a apresentação do texto de Jeremias, você apresenta os personagens, que no caso é Jeremias e Deus, você apresenta o problema, que muitas vezes nós sentimos problema e temos necessidade de orar clamando a Deus. Aí você apresenta a consequência desse problema. Um exemplo de consequência: não sermos ouvidos por conta da nossa iniquidade, não sermos ouvidos por conta da nossa pouca fé, ou uma solução ou uma consequência. Bom, se for a solução, nós não conseguimos resolver o problema do nosso pecado. Quem resolveu o problema do nosso pecado é Jesus Cristo. E se ele resolveu o problema do nosso pecado, quer dizer que agora nós temos livre acesso ao Pai e nós podemos sim orar. Ou você pode trazer uma terceira consequência. E aí, na conclusão, você apresenta a transformação e o resultado dessa transformação. Então, por exemplo, se a solução é clamar, e antes eu tinha medo de clamar, eu mostro como uma transformação que agora eu me tornei uma pessoa que aprendeu a clamar a Deus. E qual que é o resultado disso? As minhas orações são atendidas e outras pessoas podem vir até mim para que eu clame ao Senhor e interceda pela vida delas. É isso que a igreja primitiva fazia e é isso que você pode ensinar na sua pregação. Viu como é fácil? Voltando agora aqui para nós finalizarmos os outros 6 textos depois desse mega bônus que eu te dei. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Por que é fácil pregar? Porque é muito simples. É só pegar a palavra do Senhor e colocar no nosso coração. O tipo de pregação que se encaixa com esse texto é a pregação temática. E o que Deus quer falar é que Ele quer despertar em nós essa fome pela palavra. Eu não sou monergista nem sinergista. Eu sou adepto do relacionismo revelacional. E essa corrente teológica entende que quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu reajo a essa palavra de Deus, mais eu sou transformado, mais eu conheço o meu Criador, mais eu me apaixono por Ele. Então, de todas essas pregações que eu apresentei, eu, Mateus, vou colocar até aqui nos comentários, eu escolheria essa. Na verdade, eu acabei até de decidir. Eu vou criar uma pregação completa nesse esboço de pregação e vou colocar lá no meu grupo do WhatsApp. O link vai estar aqui na descrição da bio. Vamos para os 5 textos faltantes? Gálatas 5, versículo 22 e seguintes, que fala sobre os frutos do Espírito Santo, que é o amor, a alegria. Por que esse texto é fácil pregar? Porque você pode pegar cada um desses frutos e falar um pouquinho dele. Então você fala sobre o amor, fala sobre a alegria, sobre a perseverança. Você vai falando ali sobre os dons do Espírito Santo. Pelo fato de nós nos determos a esse texto, essa pregação pode ser temática ou textual, ou ainda expositiva. Vai dar na mesma. E o que Deus quer falar é que Deus quer moldar o nosso caráter para se coadunar, para ser igual aos frutos do Espírito Santo. Se antes o meu coração tinha ódio, a transformação que Deus promove em mim é para transformar esse coração que antes exalava ódio, agora em um coração que exala amor. Vamos para o próximo. Isaías 40, versículo 31, que diz: mas os que esperam no Senhor. Por que esse texto é fácil de pregar?
Porque tem muitos símbolos atrelados a essa passagem bíblica. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, né? Vai ter a figura da águia, tem a figura de correr, tem a figura de voar. Todas essas figuras você pode aplicar na sua mensagem. E isso faz com que essa pregação seja mais ou menos textual e expositiva. E o que Deus quer falar é que Deus quer renovar as nossas forças. Nós vivemos em uma sociedade que anda cansada, sobrecarregada, com ansiedade, com burnout. Então essa pregação vem a calhar. 7, que é uma pregação muito famosa. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que esse texto é fácil de pregar? Porque é o texto do evangelho, todo mundo conhece. Você vai se sentir seguro em trazer uma pregação baseada nesse texto bíblico. Você pode construir uma pregação temática falando sobre salvação, ou você pode construir uma pregação expositiva, lendo e aplicando cada versículo dessa passagem bíblica. E o que Deus quer falar? Deus quer revelar esse amor para os ouvintes, para aqueles que se esqueceram, que não andam se sentindo amados, aqueles que acham que para Deus nos amar, primeiro a gente tem que ter boas obras e se esquecem que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ou seja, todos nós somos amados por Deus e a gente precisa se lembrar disso e honrar esse amor que Deus tem para conosco. 8º, Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41, onde Jesus Cristo acalma a tempestade. Essa pregação é fácil de pregar porque é uma história, então você pode contar essa história. O estilo de pregação que combina é o estilo narrativo. E o que Deus quer falar é que Deus quer acalmar as tempestades da nossa vida, que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele está no barco. E o fato dele estar no barco não quer dizer que não vai ter tempestade, quer dizer que está tudo sobre o controle dele. É uma pregação que fala sobre o poder de Deus e a sua soberania. 9, tá acabando, hein? A parábola do filho pródigo, que se encontra em Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24. Por que é fácil pregar? Novamente, é uma história. E como é uma história, o tipo de pregação é narrativo e você pode ir lendo e contando essa história e aplicando aquilo que Deus colocou no seu coração. E o que Deus quer falar é que Deus cuida de todo mundo, mesmo daqueles que a sociedade esqueceu, mesmo daqueles que os pais esqueceram, que a escola esqueceu, que os professores esqueceram, que o trabalho esqueceu. Ninguém está oculto aos olhos do Senhor e se for preciso, Ele manda o bom samaritano para cuidar de nós. Por fim, o Salmo 46, verso 1, que diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Por que é fácil pregar? Porque é um texto curto, você consegue entender bem o que Deus está querendo transmitir nessa passagem bíblica. Você pode criar uma pregação temática, demonstrando como que Deus é essa fortaleza e nele estamos seguros. E o que Deus quer falar é para o seu povo aprender a descansar sobre as asas do Onipotente. Ou seja, debaixo dessa fortaleza, desse Deus que é todo poderoso e nada pode nos separar do seu amor. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe.